Vamos seguir rodando os assuntos abordados pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ele também falou das indicações super aguardadas em relação à Procuradoria-Geral da República e o Supremo Tribunal Federal. Lembra que a gente ficou na dúvida, o presidente vai deixar para o ano que vem? Ele disse não. Muito em breve vocês saberão quais são os nomes. Procurador ou procuradora? Ministro ou ministra do Supremo Tribunal Federal. Vamos ver em detalhes a fala do presidente sobre o assunto. As coisas vão acontecer no momento que tiver que acontecer. Eu tenho que indicar muita gente esse ano, não sei se vocês estão acompanhando, eu tenho que indicar mais alguns ministros do Supremo Tribunal de Justiça, eu tenho que indicar 4 pessoas do CAD, eu tenho que indicar o Procurador-Geral da República, ou Procuradora, eu tenho que indicar o ministro ou ministra da Suprema Corte. Tudo isso, sabe, nesse tempo. Eu quis com muita tranquilidade fazer a minha cirurgia, porque quem tem tempo não tem pressa. Para mim não é novidade indicar alguém, eu vou indicar alguém que eu acho que seja uma pessoa que possa ser indicado da mesma forma que nós temos que indicar pessoas para o Banco Central, que o Haddad vai discutir as pessoas, nós vamos discutir, e indicar pessoas que tenham a maior competência para exercer a função que está exercendo. Eu vou escolher as pessoas certas, adequadas para o lugar certo, em função, sabe, da circunstância política que eu tenho que levar em conta a realidade política. Eu não posso fechar os olhos e não enxergar que eu tenho que me dar um nome para ser aprovado pelo Senado, né? Eu tenho que escolher um procurador, sabe, que tenha noção do papel do que é um procurador do Estado. Eu tenho, na hora de indicar, sentar com a minha consciência, contar muitas vezes até 10, para indicar a pessoa que seja a mais correta possível para cumprir a função de uma instituição do Estado. Eu não quero um amigo. Eu não quero um amigo. Eu quero alguém que seja sério, alguém que seja responsável. Segundo eu apurei, o interlocutor do presidente perguntou a ele nessa semana se havia algum sinal de indicação. E a resposta foi não, ou seja, que a Lula ainda não tem uma previsão de indicação. Mas ele foi claro nesse café que a Tainá Falcão estava presente. Ele disse que não deve ficar para o ano que vem. Segundo informações que a gente tem do governo petista, não está decidido ainda o posto ou aquele que irá exercer o posto de sucessor de Rosa Weber. Ele deve fazer uma nova rodada de análises em novembro, Lula. Para o sucessor de Augusto Aras, caso opte pelo subprocurador Paulo Gonet, o petista não deve ter dificuldades junto ao Senado Federal. Paulo Gonet tem grande apoio, inclusive, entre partidos do Centrão e até no PL de Jair Bolsonaro. Há uma simpatia ao nome de Paulo Gonet. Temos o nome da deputada federal Bia Kicis, por exemplo, que é próximo a Paulo Gonet. O nome do ministro da Justiça, Flávio Dino, no entanto, tem cada vez mais resistência para a Suprema Corte. Tanto é que Jair Bolsonaro hoje fez um tweet falando que Flávio Dino não tem competência para essa posição. E isso é compartilhado até por alguns senadores da base aliada. Tanto é que não é nem o favorito, Flávio Dino, do presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Davi Alcolumbre, que é o responsável por marcar a sabatina. Hoje, o presidente do Tribunal de Contas da União, Bruno Dantas, tem mais apoio entre senadores governistas. A avaliação é também de que, neste momento, a prioridade é a aprovação da reforma tributária e que a indicação para o STF, nas palavras de um articulador do governo, pode esperar até o mês de dezembro. Por isso que eu chamo Daniel Rittner e Yuri Pita para discutir este cenário. Então, Lula já disse que não vai ficar para o ano que vem, vai ficar para este ano. Mas vai precisar de muita lábia, né, Yuri Pita, para convencer o Senado Federal a aprovar o nome de Flávio Dino, porque ele tem resistência até mesmo em nomes que são considerados caciques do bloco do Centrão. Pois é, o presidente brincou que... Brincou não, ele falou a sério que precisa sentar com a consciência, aí a brincadeira fica por mim. Precisa sentar com a sua própria consciência e pelo menos 41 senadores, maioria do plenário, vai ter que sentar com muitos outros, talvez, principalmente depois que ficou nítido ali que o Senado tem as suas preferências e está
talvez um pouco mais disposto a exercer estas preferências. A votação da Defensoria Pública da União foi uma espécie de recado nesse sentido. Vá lá que o Defensor Público da União não afeta diretamente interesses de parlamentares, muito diferente do que acontece, seja com quem for titular da Procuradoria-Geral da República, seja com quem ocupar uma cadeira no ministro do Supremo Tribunal Federal. Lida diretamente com esses parlamentares, daí uma menor predisposição de senadores de se posicionarem abertamente contra, seja o indicado da Procuradoria, que tem o poder de denunciar um parlamentar, seja um futuro ministro que pode ser um dos 11 juízes de um futuro parlamentar. Seja como for, essa novela da indicação tem se arrastado já há mais tempo do que se esperava e mostra o quanto o cenário é um terreno minado para o presidente. Seja para não ter nenhum tipo de fissura ou um desgaste muito difícil para conseguir a aprovação desses nomes no Senado. Seria uma hecatombe se qualquer um desses nomes chegasse a ser vetado pelo Senado, não fosse aprovado, não conseguisse a maioria dos votos, mas de qualquer modo não é importante para o governo. E neste segundo semestre ficou nítido que, se no primeiro semestre o Senado tinha sido um porto mais seguro para o governo e a Câmara estava despertando mais preocupações, neste segundo semestre já há um radar mais atento de que a situação se inverteu, de que o Senado está cobrando mais atenção do Palácio do Planalto e que a Câmara, a despeito de uma ou outra dificuldade, quando devidamente acionada, como foi o caso nesta semana com o projeto das offshores, responde. Os votos são entregues e o governo consegue aprovar projetos do seu interesse, ainda que com as modificações que a maioria dos parlamentares queira, como aconteceu de novo nessa quarta-feira. Devidamente acionada e contemplada, não é, Yuri Pita? Exato. No mesmo dia em que Lula entrega ao Centrão o comando da Caixa Econômica Federal. A gente vai falar sobre isso também daqui a pouco, porque ele comentou a saída de mais uma mulher, a terceira do seu governo. E prometeu, deixou no ar, quem sabe, ter um governo com mais mulheres. Lamentou, enfim. Daniel, vamos falar de PGR e Supremo, porque o presidente Lula já se reuniu, gente, com os mais cotados para a Procuradoria-Geral da República. Os nomes do Supremo estão aí, já são conhecidos, né, dados. Pode haver alguma surpresa? Pode. O que me chamou a atenção, Daniel, nas ponderações do presidente Lula, talvez tenha alguma ligação com a saída de Rita Serrano e as críticas às mulheres, é que ele pontua: procurador ou procuradora, ministro ou ministra. Pode surgir uma surpresa, será, aí no caminho, nessa decisão, Daniel? Qual a avaliação que você faz ou não? Ou já está um jogo jogado com os nomes que a gente já sabe? Tem havido muitas críticas, Tainá, desde o início ali da formação do governo, quando se esperava que houvesse uma paridade entre homens e mulheres. E é verdade que Lula, sim, conseguiu formar um gabinete com a participação recorde de mulheres, porém não igualitária. E, desde então, quem teve ali as primeiras ameaças ou perdas efetivas de cargo foram mulheres, como o caso de Ana Moser, de Daniela Carneiro. Então, homens têm ganhado espaço na esplanada dos ministérios, daí um certo desconforto ali que vai surgindo entre pessoas preocupadas com a igualdade de gênero na demissão de Rita Serrano da Caixa e em novas nomeações no Supremo ou na PGR que pendem para homens. No caso do STF, como o Yuri começava a mencionar, chama muito atenção e é preciso sublinhar a importância da rejeição que houve do nome indicado para a Defensoria Pública da União na quarta-feira. Porque muitos senadores, o que estava na cabeça de muitos senadores na quarta-feira não era o nome ali do DPU, mas o nome de Flávio Dino, potencialmente, para o Supremo Tribunal Federal. Ou seja, uma demonstração de que, caso o Flávio Dino seja indicado, o Senado teria cacife suficiente para derrubar essa indicação. É importante lembrar que pouquíssimas vezes o Senado rejeitou indicações de nomes que precisam passar por sabatina, por plenário. Eu lembro que em 2012 o pesadelo político de Dilma Rousseff no Congresso começou justamente quando o seu xodó na área de infraestrutura, Bernardo Figueiredo, foi rejeitado pelo Senado para assumir a presidência da Agência Nacional de Transportes Terrestres. E em 2020, no auge da pandemia, o Senado recusou de forma muito
muito incomum o nome de um embaixador que assumiria a delegação do Brasil na ONU em Genebra. O que aconteceu 3 meses depois? Ernesto Araújo foi praticamente forçado a pedir demissão pela pressão do Senado. Ou seja, esses movimentos do Senado sempre são prenúncios de desarticulação política muito forte. Fazer só um apontamento aqui interessante, porque Daniel falou do Dino. Sim, no dia que houve a rejeição do nome do DPU, o Flávio Bolsonaro foi muito enfático e, claro, foi ao Twitter e disse: coloca o Dino, Lula, né, para você ver a resposta. Coloca assim, dizendo assim, olha, são 32 votos da oposição, então precisa contar com isso. Mas, nesse caso, ainda teve voto do governo, né? E o presidente Lula, Daniel Yuri, falou sobre isso hoje. Ele fez ali uma ponderação interessante, puxou para si a responsabilidade e disse: eu não conversei com senadores. Justificou a sua questão de saúde e disse: olha, mas eu não conversei com senadores, isso pode ter tido algum reflexo. O que quer dizer, Uribe? Eu não preparei o ambiente, não me empenhei e a articulação política falhou. Nós estávamos lá há um tempo, você lembra? Lembro. Quando Senado Federal, no plenário. No plenário, gente, isso tem muito tempo. Quando o nome do Igor Rocker estava rolando ali já e eles não conseguiam colocar para votar por conta dessa trava que a oposição fez. Houve ali toda uma campanha para vinculá-lo, né, a pautas progressistas ou de costumes, cada um chama de um jeito. E a gente ouviu de um líder na época, né, do governo dizendo: não tem como colocar para votar. Se colocar para votar, vai rejeitar. Isso já há uns 2 meses, ou seja, a articulação, Lula tem razão, falhou. A articulação falhou, porque tem bastante tempo que esse nome está pendurado lá e ninguém conseguiu resolver esse problema. Por falta de aviso, porque Rodrigo Pacheco avisou umas 2 ou 3 vezes o Palácio Planalto de que não passaria e ainda assim insistiram nesse nome. A gente vai voltar com todos os detalhes desse café da manhã. A Tainá Falcão vai aqui matar nossa curiosidade sobre o cardápio também.